Meus amigos, minhas amigas, o futebol não é um romance com um final feliz. Enquanto nós não entendermos isso, vamos vitimizar determinado time, desmerecer determinada conquista. Fato é que o Corinthians foi campeão porque mereceu. Futebol, o justo no futebol é o que acontece. Não há injustiça num esporte que foi praticamente criado para o acaso. Repito, o time que quer ser campeão no futebol, ele precisa querer o dobro. E existem outros fatores entre o querer e o poder. Parece que adivinhei no meu vídeo de ontem, aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, eu falei que grande parte da imprensa, principalmente no Rio de Janeiro, até alguns canais vascaínos estavam tirando o Corinthians para nada. Para absolutamente nada. Por quê? Porque havia uma comoção nacional muito grande em torno da conquista do Vasco. Afinal de contas, 14 anos, 6 meses e 9 dias. E o Vasco estava muito próximo da sua conquista. Só que muito próximo porque uma parte da torcida e da imprensa achou que seria naquele momento, naquele instante. Eu até lembrei o tweet de um torcedor do Vasco, chamado Daniel Couto, que me chamou a atenção, que ele citou todos os fatores, né? 70 mil vozes no Maraca, Vasco com roteiro épico, partida muito boa, adversário igual. Corinthians e Vasco são semelhantes, né? Bem semelhantes até. E se não for agora, não vai ser nunca. Gente, imagine, uma hora vai acontecer. Mas a questão é que precisamos entender que não é porque havia milhares de crianças no Maracanã, jovens, e ansiavam ver o Vasco ser campeão, que o Vasco seria campeão por causa disso. Também tem crianças corintianas que não estavam lá. Enfim, não tem romance com final feliz no futebol. O futebol é o que é. O futebol ele foi forjado para o acaso. O Corinthians, que foi incompetente na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, ele foi extremamente efetivo no Maracanã. Por quê? Porque tem dois jogadores que brilham em jogos decisivos, eu falei isso aqui, Memphis Depay e Yuri Alberto são dois jogadores que brilham em jogos decisivos, e os coadjuvantes foram fantásticos. Mateuzinho, um dos melhores em campo, e o que dizer de Bidon. Fantástico no segundo gol. O Vasco, o que pesou? Eu falei isso também no vídeo de domingo. Existe o querer, e o Vasco queria muito. O Vasco queria muito. Posso até dizer que queria tanto ou mais do que o Corinthians. Mas o querer e o poder tem um caminho aí, e existem óbices, como a tensão, o nervosismo, a pressão interna, é o próprio jogador se pressionando, e aí depois, quando o resultado não é aquele que se espera, a pressão externa. A gente viu tudo isso no Maracanã. Alguns jogadores muito nervosos. Depois do segundo gol do Corinthians, parte da torcida do Vasco também calada, tensa, sentindo que o conto de fadas estaria chegando ao fim, que a vida real é essa. É um time que chegou a uma final de forma milagrosa. Não se sabe como o Vasco conseguiu, com o elenco que tinha, com os problemas que tem, com as questões políticas que tem, chegaram a uma final de Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil, a beleza da Copa é essa. Ela permite que um Vasco, que um Corinthians cheguem a uma final. Porque se for analisar a questão técnica, as duas equipes passam longe de fazer uma final de Copa do Brasil. Passam muito longe. Só que o jogo do Maracanã não foi o jogo da Neoquímica Arena. Aquele jogo ruim, aquele jogo sem sal, aquele jogo sem vida. Foi um jogo em que o Vasco deu a sua vida, mas mesmo assim não conseguiu ser campeão, porque não é só querer. Mesmo que o Vasco queira muito e continue querendo. O futebol não é um romance com final feliz. 2023, para o botafoguense, essa história está aí ainda para ser contada. Uma história triste de um time que criou, num primeiro turno, um romance épico,
e depois uma tragédia grega. E aí, merecia? No ano seguinte foi lá e foi campeão. E foi campeão não só do Brasileiro, como da Libertadores. Na própria final da Libertadores, tudo que aconteceu com o Botafogo, não, o Botafogo vai chegar, vai arrasar nessa final com o Galo. Segundos, o Gregório foi expulso. A questão é, o quanto o time, os jogadores, o elenco estão preparados para evitar as tragédias que podem acontecer no caminho. O elenco do Vasco não estava pronto para um gol do Corinthians. O Léo Jardim, que foi o grande herói nas penalidades, para mim falhou nos 2 gols. Ele hesita demais na saída, principalmente no gol do Yuri Alberto, primeiro gol. Então existem alguns fatores que mostram que talvez o elenco não seja um elenco com cara de campeão. O Rayan é uma revelação, o Rayan é ótimo jogador. O Andrés Gomes, outra revelação também, ninguém esperava, tá um muito bom jogador. Mas Felipe Coutinho ele precisa resolver o que ele quer da vida dele. Não é mais um jogador para ser o camisa 10 do Vasco. Sumiu nas finais. Verratti, parabéns, é um jogador que fica marcado aí nessa história de luta do Vasco, mas não dá para ser o atacante titular do Vasco, já não é, e o Vasco precisa renovar o seu elenco. Muitos jogadores que estão nesse elenco do Vasco têm qualidade para lá de duvidosa. Será que é um elenco que merecia mesmo ser campeão? Será que é um elenco que estava preparado para ser campeão? Não estava e não foi. Do outro lado, um treinador, não vou dizer mais competente do que o Fernando Diniz, né? Porém, um treinador que tem muita bagagem em Copa. É a 4ª Copa do Dorival. Além do Santos, há muito tempo, né? Quase 15 anos, Flamengo, São Paulo e Corinthians, agora quase em sequência. Isso mostra como o Dorival sabe reverter cenários. O cenário para o Corinthians era péssimo. O Vasco era o favorito, tudo conspirava a favor do Vasco. Mas do outro lado estava um Dorival Júnior, que soube fazer com que esse Corinthians, sem o Garro, conseguisse jogar o ideal para ser campeão. Não jogou mais do que o Vasco, não mereceu mais, porque, repito, futebol não tem merecimento, não tem justiça. Justiça é o resultado final. Pode dar um chute a gol, outro dá 20. Quem chutou uma vez ao gol fez o gol, isso é a justiça. Futebol não é uma balança onde as coisas se equilibram. O futebol ele é forjado para o acaso. Mas o título do Corinthians não é obra do acaso. É obra de muito trabalho, é obra de um treinador inteligente, de uma comissão técnica inteligente e principalmente de jogadores que entenderam o jogo e brilharam no momento certo. Aos vascaínos, principalmente às crianças, aos adolescentes, aos jovens, em alguma hora o Vasco vai ser campeão. Em algum momento o Vasco vai ser campeão. Enquanto isso, podem chorar, podem sofrer, mas nunca desistir, porque o que torna um clube gigante, como é o Vasco da Gama, é o amor, é a paixão e a resiliência de sua torcida. Eu fico por aqui no Dois Toques, a casa do futebol.